Noite! Sejam muito bem-vindos à nossa live de terça-feira, hoje é dia 6 de dezembro, ano Nosso Senhor de 2022. E hoje nós temos, um convidado especial, Marcel Krimber, fisioterapeuta. Aliás, vou dar entrada nele. Onde? Aqui. Fala, Klaus. Olá! Tudo bom, Marcel? Como E é aí, que tá? Klaus? Qual é? Tudo bom? Bem, e tu? Boa noite, Liana. Boa noite, Fábio. Muito bem. Qual é a situação aí, Klaus? Tudo Calor. calmo? Muito calor. Nós É, estamos no verão, né, é. Klaus? A gente está numa fronteira climática, então a gente está no calor e úmido. É horrível isso. Mais calor. É preferível estar no Não, Nordeste, mas que é faz um parte, né? calor, mas é seco. E rola um Uhum. ventinho lá, né? Tem mais essa, né? Rola um É, vento. Então isso. ameniza um pouco. Mas tá bom, nós já moramos aqui há Não, alguns nós anos, somos né? Então sobreviventes. nós A temos que gente só, encarar aliás, isso aí. é difícil quem é de fora vir para cá. Tanto que a migração, por exemplo, do É pessoal do norte para cá é bem menor, né? um dia desses eu peguei um Uber que o cara era Aham. carioca e ele disse assim, isso aqui é um inferno no verão, eu preferia estar Aham. no Rio. E é verdade, o calor é É que diferente, né? Pode fazer 40 graus lá, mas se a é gente vai diferente. para o Rio, a gente passa o ano todo na praia. Não tem verão, não tem inverno para nós. Para eles tem inverno. Eu me Tem lembro que inverno. eu fui para a Bahia uma vez, fui lá fazer um curso, e peguei um táxi, e aí estava conversando com o taxista, tá, me interagir, né? Eu perguntei, tá, mas e aqui faz inverno? Não, faz. Claro que faz. A gente, inclusive, tem que pôr casaco aqui. Tá, mas quanto é que é o inverno de vocês? Não, faz 21 graus. 21 graus, não é? 21 graus a gente está... O carioca com 20 graus em agosto não vai, muitas vezes não vai à praia, Aham, né? sim. Eu até acho que se É a gente, verdade. se a gente se mudasse para lá e ficasse lá, a gente ia acabar se aclimatando. E ia achar, depois de um tempo, Uhum. assim. Porque, por exemplo, assim, ó, eu gosto muito de Garopaba. Adoro Garopaba, é para onde eu vou assim que for possível. Para morar. E Eu lá, também. vamos Naquela ser vizinhos. região. Então, olha só, lá, cara, eu já fui lá em julho, de sair daqui encasacado e chegar lá, ficar de camiseta. Na beira do Não, mar, muda a muito. Muda diferença muito. climática é muito pequena. Muito, muito pequena. A única coisa de Garopaba, Praia do Rosa, Silveira, etc., a água é meio É friazinha, né? verdade. Diferente das praias, por exemplo, do norte da Aham, ilha, sim. né? Ou as praias de Uhum. Porto Belo e aquela Aham, região, né? Mas é enfim, a gente se habitua, verdade. né? Com praia a gente É se verdade. habitua. Então, vamos falar sobre especialização do fisioterapeuta hoje. Vamos Muito falar. bem. Eu acho que é uma coisa bem importante de falar, porque tem muito fisioterapeuta que acha que se não tiver uma especialização, está morto. Eu acho que não é bem por aí. E com o que eu estou falando, eu não estou dizendo que eu sou contra a especialização. Não, pelo contrário, eu acho que é bem interessante. Ainda mais quando procura um nicho de mercado específico. Tá? Então, por que eu falo isso? Né? Porque quem me acompanha nos meus posts vê que eu bato muito na questão assim, ó, de que não adianta tu fazer mais do mesmo. Né? Então, se for para fazer uma especialização, essa especialização ela não pode ser a tua única saída, certo? E tu usar aquilo como se fosse o teu único
teu único produto, mas sim que aquilo agregue na tua capacidade de raciocinar, já que eu falo sempre de raciocínio clínico. Né? E eu vejo daí uma importância na especialização para organizar o conhecimento, né? Porque daí eu vou também bater em cima do quê? Em cima da universidade, porque ela não tem tempo de conseguir organizar o conhecimento para o profissional que está se formando. Em que sentido? Sabe que eu vou deixar tu terminar, depois eu Em vou que fazer sentido que eu acho? uma introdução certo? também. Eu acho que assim, ó, na universidade se dá os conteúdos de uma forma boa, não vou dizer maravilhosa, mas de uma forma boa, certo? E que dá, né, que permite que a pessoa que está fazendo aquela formação tenha aquele conhecimento, mas não que ela consiga, né, engendrar, que ela consiga fazer, complementar um conhecimento com o outro, pela falta de tempo. Eu acho assim, a primeira questão, nós já falamos isso, acho, na outra live, acho que o fisioterapeuta não pode perder a questão de avaliação, né, do paciente como um todo. Isso é uma primeira questão. Eu acho que isso a nossa formação nos dá. Sim. Muito bem. Né? Talvez falte tempo para que nós mesmos, durante a formação na faculdade, a gente pudesse aprofundar, né, algumas disciplinas, né, de acordo com aquilo que a gente quer, vamos dizer assim, trabalhar um pouco mais. Né? E eu acho que à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendendo para uma área ou para outra, mas a essência do fisioterapeuta a gente não pode perder, que é uma visão do todo do paciente. Muitas vezes a especialização, ela nos coloca, né, num funil, e muitas vezes a especialização pode ser assim, direcionada a membros superiores. Eu vou ser basicamente isso. Eu não sou contra, né? Eu acho que está bem, mas eu acho que a essência do fisioterapeuta e ter uma visão global, eu acho que é muito importante. Eu sou um pouco suspeito, porque a minha formação é ampla, né, Klaus? Eu sempre tentei agregar conhecimento dentro da minha formação. Eu acho que isso me ajuda muito do ponto de vista clínico, né, para a gente ter uma visão clínica do paciente como um todo. Eu acho que isso é importante. Agregar conhecimento que vai nos ajudar no nosso funil, né, do raciocínio clínico de determinada patologia que a pessoa vai ter ou não. Concordo. Né? Acho que é importante a pessoa ter uma vivência, num primeiro momento, o maior número possível das áreas da fisioterapia que ela abrange, ela trabalha. Eu me lembro, no primeiro momento, eu atendia muito paciente paciente idoso ou em clínica geriátrica. Eu, particularmente, não gosto da fisioterapia respiratória por uma questão pessoal, mas eu tinha que ter algum conhecimento. Me virava muito bem com o que a gente aprendeu na faculdade, o que a gente teve depois de estágio lá na Santa Casa, né? Embora, para mim, eu tinha alguma dificuldade, eu não gostava muito de UTI, né? Hoje é fundamental, quem trabalha em hospital tem que saber trabalhar em UTI. Basicamente, o trabalho de hospital é UTI, né? Isso é fundamental. É UTI, ou algum pós-operatório, em determinadas situações, ortopédico, neurológico, naquele pós-operatório imediato, que é necessária a assistência do fisioterapeuta. Mas, enfim, então, eu pelo menos, assim, eu fui para a área locomotora. Né? Então, é o que eu gosto de fazer. Né? Agora, eu acho que ela não é essencial, a especialização. Acho que depende, eu diria assim, não é essencial no primeiro momento. À medida que o profissional vai se aprofundando um pouco mais, vai direcionando mais o tipo de paciente que ele vai ter, aí sim eu acho que ele pode começar a direcionar um pouco mais. Legal, né? Pelo menos assim é o que eu acho. E vai agregar conhecimento, eu não tenho dúvida disso. Nenhuma. O que eu acho que é uma das coisas, assim, ó, é óbvio, né, para quem está nos ouvindo, a gente conversou antes, né, para a gente fazer essa live.
né? E eu fiquei pensando naquilo que a gente conversou, né? O que tu acha, o que tu não acha, tu concorda com isso, tu concorda com aquilo. E sabe o que eu acho? Para que serve uma das funções que eu acho que tem a especialização, que é depois que tu encontra teu nicho, ela serve para te rever coisas que tu viu lá atrás na tua formação inicial, lá na graduação. Sei lá, anatomia, fisiologia, tu vai rever isso tudo em cadeiras também na tua especialização. Queira ou não queira, só que daí tu vai fazer aquilo com outro olhar. Por quê? Porque tu não está mais fazendo aquilo porque tu quer pôr o jaleco branco e ponto. Lembra que a gente falou do jaleco branco, né? Porque quando a gente entra na faculdade, o que a gente quer é estar com o jaleco branco, né? Só que depois que tu já está no mercado de trabalho e tu quer te especializar em alguma coisa, tudo converge. Então, o teu interesse, por exemplo, assim, ó, pô, eu estou fazendo lá a especialização de osteopatia. Pô, eu não preciso saber neuroanatomia. Né? Então, eu vou poder me direcionar mais. Né? Então, neste caso, eu acho que assim, ó, a especialização ela vem para dar um norte para aquele colega que quer melhorar o raciocínio clínico dele em relação, eu vou sempre trazer para o raciocínio clínico, é óbvio, né? Mas melhorar o raciocínio clínico em relação àquele nicho de mercado que ele escolheu. E que aquela especialização, né, traz isso para ele. Então, eu acho que isso é valoroso. Mas quer ver uma coisa? Olha só, agora, casualmente, né, que eu estou fazendo a formação de osteopatia, já estamos em 2 anos e meio finalizando, agora começamos em agosto de 2020, e são 5 anos de formação. Eu vou te dizer o seguinte, em primeiro lugar, para quem começa a faculdade, eu digo, estude muito anatomia, né? Anatomia, né? Depois, uma outra disciplina que eu acho muito importante é a fisiologia. A gente teve semiologia neurológica esse semestre e eu vou te dizer o seguinte, foi um aprofundar do que a gente já tinha visto na formação da faculdade, certo? Por que eu acho importante, aí entrando até no que tu gosta de falar, que é o raciocínio clínico? Não é que a gente vá ter ou fazer o que um neurologista faz de avaliação, mas a gente aprofundou o que a gente teve de conhecimento na nossa faculdade e pode nos ajudar a entrar nesse funil, né, que é o raciocínio, para a gente ter mais acuidade na análise, vamos dizer assim, clínica do que está acontecendo. E isso pode nos ajudar. Né? Não tem como a gente aprofundar neuroanatomia como um neurologista ou um neurocirurgião. Quer dizer, a gente pode estudar, evidentemente. É que o nosso foco é diferente, né? O nosso foco é totalmente diferente. Mas daqui a pouco, olha só, ele está com alguma sintomatologia, o paciente vem com alguma sintomatologia neurológica, né? Pelo conhecimento básico a gente já sabe. Quando a gente acaba fazendo uma especialização, acho que a gente consegue ter, de novo, né, uma acuidade maior sobre determinados sinais e sintomas e vai nos ajudar a chegar lá no raciocínio clínico, né? Mas o básico a gente exatamente já sabe, né? Então eu vejo como bem importante essa questão do básico. Eu acho muito importante porque assim, ó, na verdade todo mundo se forma generalista. Todo mundo se forma generalista. Depois você vai procurar a tua especialização, né? Mas dentro desse generalista, como médico e como dentista, como médico e como exatamente, exatamente. Mas eu acho que é uma coisa que é muito bacana e que daí a gente vê somente na medicina isso tão segmentado assim. Vai começar a ter, mas eu acho que só está voltado muito para a questão hospitalar, que é a questão de uma residência. Por quê? Porque o que é a residência? A residência é nada mais nada menos do que uma especialização do cara. Claro. Né? Por quê? Porque ele vai começar a conseguir, né? Ele vai ver tantos casos dentro da mesma área, né? Que o raciocínio clínico dele está todo voltado para isso.
fala de ter uma residência hospitalar de fisioterapeuta, é isso? Exatamente, que a fisioterapia comece a ter, né? Tu tem os teus 4 anos, né? São 5 anos, na verdade, hoje em dia, 5 anos, e depois tu vai fazer residência. Porque hoje em dia existe, mas existe em pneumo, por exemplo. Existe em pneumo, mas não existe nas outras áreas, né? Porque qual é o problema que eu vejo, né? Que eu vejo com relação, vamos falar aos recém-formados, eles caem no mercado, não vou nem falar a questão de mercado, tá? Mas eles caem no mercado sem ter uma capacidade de poder discernir muitas coisas com relação aos pacientes. E isso faz muitas vezes cair em descrédito a fisioterapia em si. Por quê? Porque o médico encaminha, o fisioterapeuta não resolve. O paciente vai lá, fica trocentas sessões lá e não resolve. E aí chegam à conclusão de que a fisioterapia não funciona. Não é. Não é por aí. Não é por aí. E também não estou dizendo que é culpa do profissional recém-formado. Não. É só simplesmente uma questão de quê? De oportunidades que foram dadas. Pô, tu lembra, na nossa formação, a gente caía nos estágios no último ano. Hoje em dia já é bem melhor. Já começam os estágios bem antes, certo? Mas mesmo assim é pouco tempo. É pouco tempo. Eu me lembro de quando eu era professor de clínica e muitas vezes os alunos chegavam, tá, professor, mas eu vou ter só esses 2 pacientes aqui? Neste semestre tu vai ter esses 2 pacientes. Então, qual é a rotatividade que ele vai ter para que ele possa, né, ter um arcabouço robusto para poder construir o raciocínio clínico dele? Mas talvez essa seja uma falha da formação. Exatamente. Né? Não, nenhuma formação vai conseguir fechar todos os furos. Eu acho que ele vai começar... Não, por favor. Eu acho que... Por favor. Eu acho que entra um pouco assim, fez 5 anos de faculdade, ele está louco para começar a trabalhar, e aí entra também entra um pouco da questão de excesso de ofertas de formação, né? Talvez para suprir um pouco essa certa falha da formação acadêmica tradicional, né? E ele quer saber, muitos colegas mais jovens do que eu, que começaram até, ou alguns colegas, eles não desistem da formação, desistem de algumas formações, né? Talvez porque esperava alguma coisa a mais, né? Mas, na verdade, qualquer especialização é um aprofundar do que a gente já aprendeu na nossa formação, né? Mas eu acho que é uma questão de opinião, evidentemente, né? Eu acho bem importante a especialização, né? Ela não precisa ser imediatamente a nossa formação. Eu acho que a gente sai um pouco cru, a gente precisa ter o que tu estava colocando, assim, uma experiência, uma vivência maior, profissional, seja ela qual for, para a partir daí ele começar a perceber quais são as falhas que ele tem, né? O que ele pode aprofundar de estudo, né? Muitas vezes a nossa formação, eu digo, eu fiz no IPA, foi sensacional ter feito a minha faculdade no IPA, a nossa turma era muito boa, né? Ela me deu uma base muito forte. Eu busquei especialização porque eu tinha vontade, né? De ir buscar algumas coisas um pouco diferentes. Eu gostava mais naquele primeiro momento de coluna. Depois eu fui evoluindo um pouco mais, não só para a coluna, mas para o aparelho locomotor dentro da fisioterapia manual. Fui me aprofundando e agora estou fazendo a formação de osteopatia. Isso só me agregou, né? Eu não tenho dúvida disso. Me agregou conhecimento clínico muito importante, né? Eu aprofundei estudo de anatomia. Pô, mas isso aqui eu estudei, a nômina já mudou bastante nesse período, né? Então, mas eu acho que a gente só aprofunda, mas eu acho que a gente tem que ter essa vivência que tu está colocando,
eu acho interessante mesmo. Quem sabe se começasse a haver, né, mais residências em outras áreas, Sim. né? Termina a faculdade, faz uma prova de residência, que já vai testar um pouco o conhecimento básico dele, aí ele vai fazer lá 2 anos, Exatamente. né? Já vai ser uma especialização, evidentemente que sim, Também. né? Mas ele vai ter mais vivência clínica ainda, e eu acho isso fundamental, Porque né? Porque daí ele vai Porque quando poder tu escolhe questionar. uma área, quer te especializar, né? Isso significa que tu vai ter que lidar com várias coisas que vão acontecer ali. Várias intercorrências dentro daquela área. E quando tu tá sozinho, não adianta, tu tem que te virar sozinho. Tá? A não ser que, claro, vou vender meu peixe, tu procura alguém mais velho, né? Tu faz uma mentoria, né? Ou mesmo dentro do grupo que tu frequenta, né? Por exemplo, o teu grupo de osteopatia. Então, tu vai lá e tu vai trazer, tu vai procurar ajuda, né? Mas uma questão é que, assim, ó, que tem que ser levado em conta também com relação à especialização é justamente o que tu falou no começo. A questão de ser, primeiro, um generalista. Tu tem que ter um conhecimento básico, né? Tu não vai resolver tudo. Tu não vai resolver tudo. Mas tu tem que ter a consciência de aonde indicar. E saber a limitação do teu conhecimento. Por exemplo, assim, ó. Eu recebi, né, já faz o quê? Faz 1 mês e meio, eu recebi uma paciente foi por um convênio, de uma, desculpa, fibrose pulmonar. E eu, assim como tu, que droga, não, pneumo, não vou pegar, não vou pegar. Peguei. Mas o que eu fiz? Eu fui procurar um amigo que trabalha com pneu. E aí eu cheguei assim, olha só, eu estava pensando, estou com uma paciente assim, eu estava pensando em usar um BiPAP nela. E ele disse, exatamente isso. Aí eu disse assim, tudo bem, eu pensei no BiPAP, mas eu não sei nada do BiPAP, me ensina. Né? Eu disse, não, tu vai fazer isso, 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 se acontecer tal coisa vai ser isso, 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 e pronto. Está resolvido, eu domino a situação? Não, eu não domino a situação, mas eu consigo manter ela dentro de uma estabilidade que se eu precisar, né, de uma expertise maior, né, já não vai chegar tão ruim a paciente para esse colega. Entende? Então, tu saber, tu ter um conhecimento básico para que tu possa dar o atendimento básico, o atendimento generalista, e depois indicar para um especialista, eu acho que isso é fundamental. E nem todo mundo vai fazer todas as especializações. Assim como nem todo mundo, né, vai negar o paciente. Eu, muitas vezes, nego o paciente, mas se eu acho que eu posso atender, eu atendo. Já neguei também. Exatamente. Eu já neguei muito paciente de pneumo. Paciente de pneumo. Né? Aí me apareceu essa paciente, eu fui lá, avaliei ela, né? Anotei tudo, olha, isso aqui eu acho que eu consigo. Mas, por via das dúvidas, né, vou ligar para o meu colega. Pronto, estou lá atendendo e a paciente está muito bem, evoluindo muito bem, dentro do quadro que ela tem, quadro crônico, né? E pronto. Isso significa que, e aí eu não estou falando contra a especialização, estou falando que eu, sendo generalista, eu tenho que me servir de pessoas que têm a especialização. Claro que sim, mas dentro de um determinado nível. Acima desse nível que eu tenho conhecimento, que é um conhecimento básico, eu vou ter que chamar alguém com especialização. Mas daí a crítica que eu tenho, e que eu gostaria que isso não acontecesse na fisioterapia, é, por exemplo, o que acontece na medicina. Claro, vou falar de uma forma talvez jocosa aqui, né? Mas assim, ó, o cara que fez, né, a residência em unha encravada do dedão esquerdo não atende o dedão direito. Isso eu acho um problema. Isso eu acho um problema porque a especialização
por demais. Entende? Por quê? Porque sim, na verdade, tu tem um... Só vou acabar isso aqui. Tu tem um conhecimento, sim, né, sim. top de linha, mas tudo que está abaixo, tu tem que ter um conhecimento básico. Então não é porque tu atende, né, o pé direito que tu não vai atender o pé esquerdo. Talvez tu não seja um especialista no pé esquerdo, mas todo conhecimento básico tu precisa ter. Não, é aquilo que eu coloquei, né? Eu vou fazer reabilitação. De novo, isso não é uma crítica, é uma observação, né? Eu vou fazer especialização só em membro superior, né? Reabilitação de membro superior. Tudo bem, mas vamos supor que esse paciente que te procurou, que tem que fazer uma reabilitação pós-cirúrgica de uma cirurgia de ombro, por exemplo, ele também apresente uma outra alteração funcional, morfológica, de membro inferior. Tu tem que saber o básico, evidentemente, né? Tu não vai deixar de atendê-lo. Ou que ele tenha, naquele momento, ele tem uma questão, apresentou um problema de coluna, né? Né? Tu não vai deixar, bom, enquanto tu está fazendo a reabilitação do ombro, ou tu pode dividir a sessão e a pessoa vai sair, vamos dizer, satisfeita, né? Mas tu falou ali de uma questão da mentoria, né? Logo que eu comecei a formação de osteopatia, uma das professoras, ela fazia mentorias e nos deu uma revisão de anatomia palpatória, tá? Que é fundamental. Não só para osteopatia, mas para qualquer fisioterapeuta. Então, para nós fisioterapeutas, a gente ter a noção de toda a questão de anatomia palpatória. A inspeção, o exame físico, eu acho que é importantíssimo para nós, não tem como fugir disso. Não, e assim, ó, determinada estrutura anatômica, quais são as referências para tu, por exemplo, avaliar a escápula, a espinha da escápula? Parece bobagem, mas não é. Né? Eu tive numa outra ocasião com o francês Philippe Campignon, anatomia também palpatória, e a gente fazia desenhos de todo o músculo no corpo humano, e nós mesmos éramos os modelos, né? Os homens de calção, as mulheres de biquíni, e a gente fazia todo o desenho da musculatura, as referências ósseas. Então isso é uma até outra questão fácil, que foi, né? uma abordagem entender fácil. É para tu entender depois. Fáscia, músculo e assim por diante. Cadeia muscular. Então, assim, eu acho cadeia muscular, exatamente. O Philippe Campignon fazia parte da formação do método GDS, né? Da Madame Godelive, que foi uma pessoa maravilhosa. Casualmente, ela era uma médica, né? Reumatologista e osteopata. Ela já faleceu, deve ter uns 8 ou 10 anos. A Fábia fez com ela também. E o Felipe fez, a Fábia também fez, exatamente. E aí o Philippe Campignon era o principal professor dela, e ele era fantástico, né? Ele dava aulas maravilhosas. Então, assim, foi uma especialização, aquilo me ajudou, né? Mas eu nunca perdi a noção do todo. Eu acho que é importante, né? Ressaltar. E a formação essa é a minha última especialização. A última eu nunca vou dizer, né? Porque já depois de 36 anos formado, eu resolvi, no meio da pandemia, fazer essa especialização. Mas foi uma forma de estudar, de revisar questões, revisar conceitos, de colocar mais algum elemento, né, para dentro da nossa cabeça que pudesse nos ajudar nos nossos raciocínios. Então, eu vejo assim. Pegando o gancho que tu falou, né, da questão assim, o cara que atende só membro inferior não atende membro superior. Vamos pegar um caso bem simples. Quer dizer, não é simples da gente falar. Pega um adolescente com leg pecs calvé, onde ele tem toda a deformação da cabeça do fêmur, vai ter que fazer toda a reconstrução, né, tudo aquilo. Se tu não entender que aquele membro inferior está ligado ao esqueleto axial e que esse esqueleto axial responde, né, às instabilidades que o membro inferior gerou, tu não consegue. Tu não consegue trabalhar. Por quê? Porque tu vai olhar só para o quadril
E não dá. O quadril, inclusive, ele é só uma parte, ele é só o distribuidor da carga. Eu tenho que olhar para cima. Então, eu tenho que entender. Não, e a marcha. E a marcha, e o joelho, e o pé. Exatamente, exatamente. Não, mas eu tenho que olhar para cima também, não só para baixo. Então, essa questão de tu te especializar e atender só um determinado tipo de coisa, eu acho que muitas vezes ele fecha o teu escopo. Eu acho que assim, eu tenho uma palavra, mas que acho que ela é muito forte e as pessoas não vão entender. Eu vou preferir não me dizer, vou me dizer. Mas é assim, ela deixa muito curto o teu entendimento sobre o corpo. Vou fazer daí assim, uma comparação. Por exemplo, assim, eu sou fisioterapeuta forense também, certo? Então, quando eu vou avaliar um cliente, né, para uma ação trabalhista, sei lá, ele teve uma lesão de ombro, certo? Eu vou olhar só para o ombro dele e não vou olhar para mais nada. É a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque o objetivo do processo é saber se aquele ombro foi afetado por alguma coisa. Ah, não, mas a cadeia muscular... Não. A justiça não quer saber isso. Certo? Então, tu tem que te focar naquilo. Naquele objeto determinado pelo juiz. Certo? E não adianta tu querer fazer outras coisas porque vão derrubar o teu parecer. Certo? Mas isso é dentro dessa área. Quando eu estou tratando o meu cliente, eu tenho que ver ele como um todo. E eu tenho que entender, eu tenho que ter um entendimento básico do todo. Agora, dia 13 de outubro, eu fui convidado, né, pela instituição que eu dava aula para ser homenageado. Enfim, eu era um dos professores mais antigos, né, do curso, e o curso está fechando 10 anos. E aí tinha vários convidados, e um dos convidados, ele era... Desculpa, eu não lembro o nome dele agora. Tudo colega, né? Tudo colega fisioterapeuta. Ele era fisioterapeuta do esporte e migrou para a fisioterapia cardiorrespiratória. E ele falou uma coisa que, na verdade, eu nunca tinha me dado conta. E aí, por quê? Porque a gente tem aquele ranço, né? O ranço da pneumo, né? Não gosto de pneumo, não gosto de pneumo, eu gosto, né? No meu caso é neuro, no teu caso é ortopedia. Mas assim, ele falou um negócio e aquilo, me deu um estalo, é mesmo. Na verdade, estou tratando de movimento o tempo todo. Porque os problemas que vão afetar o meu sistema respiratório são por problemas de movimento. Movimento da minha caixa torácica. Então, eu tenho que entender os movimentos da minha caixa torácica. Né? Por quê? Porque isso vai alterar as pressões, ins e es. Né? E se eu entender o meu processo respiratório, né, eu consigo raciocinar a partir disso e usar as tecnologias que estão ali para me ajudar. Olha só, tu falou do pneuma, vou fazer uma relação com a osteopatia, que a gente tem abordagem visceral, tem abordagem do próprio diafragma. Né? Então, olha só, o diafragma, ele funciona, né? Para quem não tem conhecimento, mas enfim, é como se ele fosse um guarda-chuva, certo? Ele vai ter uma função respiratória, basicamente. É o músculo essencial e mais importante da respiração. Mas ele tem uma relação, ele tem uma relação com a própria coluna. Por quê? Porque se a gente vê a inserção dele na coluna, são os pilares do diafragma. Tem uma relação visceral, tem uma relação com a caixa torácica, costelas, as costelas, por sua vez, com a coluna torácica, né? Um sistema facial que chega lá na cervical, né? E assim por diante, tu entende? Então, assim, essa é uma visão, vamos dizer, global, certo? De uma questão, vamos dizer, de uma área pneumo, né? Mas tem uma relação com todo o sistema visceral, sistema locomotor, coluna e assim por diante. Né?
Então a gente tem que ter, esse é um conhecimento básico, a gente aprofundou agora, né? Mas essa é uma visão bem importante, que eu considero importante na formação Exatamente, básica. mas para te ver como tu tem que ter noção disso, eu vou pegar de novo o exemplo essa minha senhorinha de fibrose pulmonar. Fiz toda a mobilização da secreção dela, ela começou a tossir e eu muito empolgado, que legal, estou mobilizando a secreção dela, está subindo, está produtivo. De repente, ela começou a sentir, né, dor interna, né, do diafragma. O diafragma entrou em espasmo, de tanta força para tossir que ela estava fazendo. E eu tive que tomar alguma atitude. Como? Eu tive que ir lá e fazer a mobilização, né, fazer a propriocepção do diafragma dela, para que ele pudesse ter a possibilidade de relaxar. Então, se eu não sei a relação do diafragma durante o seu próprio processo de tosse, certo? E como que eu vou poder intervir nele? Eu vou ficar parado olhando ela. Ah, mas eu não tenho uma especialização em pneumo, então... Não, espera aí, mas eu sei como é que funciona o diafragma, certo? Eu sei o processo de tosse e eu sei o que está acontecendo. Eu tenho que intervir. Eu tenho que intervir. Né? Aquela paciente, naquele momento, ela depende de mim. Então, o conhecimento básico, né, que é o que a gente está falando até agora, sem o detrimento da especialização, muito pelo contrário. Mas esse conhecimento básico, eu tenho que ter. Por quê? Porque eu nunca sei. Não vou fazer o RCP porque eu não fiz o curso. Não, o paciente parou na tua frente, tu vai cair em cima dele. Até alguém chegar. Até alguém chegar, tu vai cair em cima dele. Sim. Né? Porque senão tu começa a ficar cada vez mais amarrado. E a especialização ela não pode ser uma amarra para ti. Ela tem que ser um recurso a mais. Um recurso a mais, aonde tu te direciona, né? E aí vamos falar da questão de mercado. Sim, quando tu faz a tua propaganda direcionando para aquilo que tu investiu. Por quê? Porque naquilo tu gerou uma expertise maior. Mas não significa que tu vai usar só aquilo. Né? E aí, de novo, eu vou bater em algumas coisas que eu sempre bato. Fisioterapeuta que virou só pilateiro, só faz pilates. Que coloca lá clínica de fisioterapia, mas coloca pilates. Não, a clínica de fisioterapia, o pilates, ele é um recurso. Ele é uma especialização, porque tem cursos que são bem aprofundados em pilates. Mas ele é um recurso. E não um fim em si. Né? Então, desse jeito, eu acho que as pessoas confundem muito a questão de tu te especializar e que quando tu te especializa, tu obrigatoriamente tu passa a ser outra coisa. Ah, não, eu sou acupunturista. Não, eu sou fisioterapeuta que faço acupuntura. Tenho especialização em acupuntura. Né? Eu tenho especialização em reequilíbrio tóraco-abdominal. Eu acho que, inclusive, uma das áreas, a gente já falou isso outras vezes, uma das áreas que eu acho que seria o refinamento do refinamento da especialização, justamente porque é uma área que não se aprofunda em nada na universidade, é a dermatofuncional, que é a questão estética. Onde tu acaba saindo totalmente fora da tua área primária, na minha opinião. Porque, por exemplo, assim, agora o fisioterapeuta ele pode trabalhar com injetáveis. Então, para te trabalhar com injetável, tu precisa ser, na minha opinião, que na área de estética, eu sou totalmente leigo. Né? Então, assim, tu tem que ser muito especializado para fazer a tua intervenção na área de estética. Né? Então, neste caso, eu acho que assim, a especialização ela tem que ser muito pesada, assim, com relação à estética.
com relação para a formação do fisioterapeuta. Não sei qual é a tua opinião. Eu não domino. Eu não domino a Também área de não domino nada, dermato não domino funcional. nada. Ela é nada, né? Tem colegas que fazem, conheço algumas que fazem dermato funcional. Eu acho que tem o seu papel, tem a sua importância, né? Na reabilitação, por exemplo, talvez de um processo cicatricial, né? Eu sei que tem colegas que atuam bastante nessa área. Tem algumas questões de estética. A questão de injetáveis eu não tenho conhecimento nenhum, né? Eu tenho alguns questionamentos em relação a isso, né? Eu acho que tem que ter alguns cuidados, né? A gente tem que ter eu falo por isso, né? que eu falo que nesse caso a especialização ela tem que ser muito profunda, né? Muito pesada no sentido de profundo, né? De ter um aprofundamento, né? Não só teórico, mas técnico mesmo, né? Prático nisso. Por exemplo, assim, ó, eu tenho um ex-aluno meu, já fiz uma live com ele aqui, o Renato, que ele trabalha com dermato funcional, mas ele trabalha na parte hospitalar. Ele trabalha na parte hospitalar, né? Se eu disser aqui que ele trabalha só com próteses, né, mamárias, não, eu vou estar sendo injusto com ele, certo? Mas ele explicando todo o procedimento, todo o raciocínio que ele tem que ter, né, com relação à avaliação que ele faz no paciente pré e pós-cirúrgico, olha, é uma coisa muito bacana. Só que aí... deve ser bem criterioso, muito criterioso, né? mas nesse caso, e ele foi muito específico em dizer, neste caso, na verdade, o que ele está trabalhando? Ele está trabalhando no movimento. Ele continua trabalhando no movimento, por quê? Porque haverão alterações, né? Alterações mecânicas, principalmente com relação à respiração, com a adição de próteses mamárias. Estou usando só como exemplo. Diferente dessa questão, né, da fisioterapia dermatofuncional clínica, onde, né, o fisioterapeuta tem lá o seu consultório, a sua clínica, e lá ele faz as intervenções. Eu acho que nesse ponto, né, se torna bem diferenciado daquilo para o qual nós somos formados. Ou seja, daí eu volto para a universidade e digo, a universidade não nos prepara para isso, e sim, o fisioterapeuta tem que procurar isso, né? E nesse caso tem que ser muito bem aprofundado, né? Muito pesada a carga, né, de formação para esse tipo de área, né? Assim, eu não sei nem se nós estamos já quase esgotando nosso tempo, mas das coisas que a gente conversou antes, né? Para discutir aqui, eu acho que o que fica de bem importante ser colocado é a formação básica do fisioterapeuta. Ele tem que ter um preparo clínico prévio para depois direcionar as áreas de atuação maior que ele quer, né? Para fazer a sua especialização, mas ele não pode perder a essência do fisioterapeuta, né? Que isso a gente tem na nossa formação, desde que a gente tem a aula lá de anatomia, de avaliação ortopédica, né? Avaliação funcional, né? A gente está vendo o corpo do paciente, né, como um todo, né? As considerações clínicas de sintomas que ele tem, a gente também tem que ter, vamos dizer assim, essa consciência e conhecimento. E quando entrar, na verdade, na formação específica, né, na especialização, ele vai ter o básico dele bem amplo, né? Ele vai ter conhecimento clínico e ele vai aprofundar um pouco mais e fazer as relações clínicas em maior profundidade à medida que ele busca a especialização. Legal, concordo contigo. Né? Basicamente concordo isso. Contigo. Tá? Uhum. Basicamente isso. É. Né? São 21 horas e 15 minutos agora. A gente está há 45 minutos falando, parece que a gente recém começou, né?
Mas eu acho, eu concordo rápido, contigo. né? Antes de tudo, antes de ser um especialista, o fisioterapeuta ele tem que ser um generalista. Ele não pode perder, ou seja, quando eu falo que ele tem que ser um generalista, é justamente essa essência, de ter um conhecimento básico de tudo, certo? E se aprofundar realmente naquilo em que ele quer se dedicar. Mas sem perder, né? Porque pode cair um cometa e aí vai precisar desse conhecimento. Não, não é isso. Não é isso. É que quando tu sabe muito de pouca coisa, tu esquece do resto. E o teu paciente, ele não é um ombro, o teu paciente não é né, não é um joelho e assim por diante, né? Isso sempre se fala na universidade. Essa parte eu concordo. O que... Tem mais? Oi? Pode falar. O que eu sempre critico é a falta de tempo, né? Porque assim, ó, tu nunca vai ver a medicina, vamos pegar a medicina porque é a mãe de todas as outras áreas da saúde. Mas tu nunca vai ver a medicina discutindo em diminuir o tempo de formação. Só se pensa em aumentar, né? Hoje um médico ele precisa dos 6 anos, mas se ele for clinicar com 6 anos só, né? Se formou com 6 anos, não, ele precisa ter uma residência e depois ele ainda vai procurar uma especialização. Não estou falando de mestrado e doutorado, porque são coisas acadêmicas. Não são todos que vão ser acadêmicos. Né? Mas a questão é de especialização. Agora, quando tu pega a área da saúde tirando a medicina, fica se discutindo, né? Tem que se diminuir tantas horas, ou tantas horas, porque, mas olha lá, aquele curso diminuiu as horas. O MEC agora permite que o mínimo seja esse. Pombas. Se é para se discutir, que se discuta sempre para cima, não para baixo. Claro, claro. Vamos puxar a régua para cima, né? Mas não é uma realidade. Puxar a régua para cima. Não é uma realidade. Não é uma realidade, mas tem um outro aspecto assim da especialização que eu acho que muitas vezes ela serve também para que nós possamos revisar conceitos que a gente teve na nossa formação. Muitas vezes eles se modificaram, né, ao longo dos anos, né? E aí a gente revisa esses conceitos, revisa conhecimentos, porque em tese o conhecimento ele tende a evoluir com isso. E eu acho o seguinte, com relação a isso que tu falou. Na verdade, a academia, a universidade, ela não consegue acompanhar o mercado. O mercado sempre é mais rápido do que ela. E como a especialização ela está ali para te colocar no mercado, a forma como ela se atualiza é muito maior. Não estou falando em detrimento da produção científica. Não é isso. Mas tem coisas que tu não precisa de produção científica para te aprimorar. Tu não precisa. Por exemplo, assim, tu tá lá te formando, tu é obrigado a fazer um TCC. Por quê? Porque tu é obrigado a mostrar que tu sabe fazer fazer um método científico. Ponto. Depois que tu te forma, a não ser que tu queira ser acadêmico. Então, neste caso, né? Não é o meu interesse. Oi? Não tem interesse de ser acadêmico. Não, já fui. Né? Agora eu não me considero mais acadêmico, mas eu me considero prático. Né? Me considero docente ainda, só que na prática. Por quê? Porque isso te dá uma agilidade maior que a academia não te permite. O método científico não te permite várias coisas. Por quê? Porque tem que ter um método. E tem coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que a gente sabe que não está escrito em livro. Mas que a gente faz, dá certo, e não dá certo com um. Tu vai fazendo, e à medida que tu vai fazendo, tu vai experimentando, vai modificando, e assim por diante. Né? Que alguém vai acabar escrevendo isso e transformando isso num método. Mas para quem quer atender, isso não vai fazer diferença.
Porque, na verdade, e isso é outra coisa que eu falo nos meus vídeos, é que o cliente não quer saber a quantidade de certificados que tu tem na tua parede. Ele quer saber é se tu resolve o problema dele e em quanto tempo. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Só que enquanto eu ficar olhando para o número de certificados que o meu colega tem, ao invés de eu pensar em resolver o problema do meu cliente, não vai dar. Porque daí eu não estou trabalhando com valor. Eu estou trabalhando com preço. Ah, ele lá, ele está atendendo, ele tem tantos certificados e ele cobra tanto, eu tenho que fazer também. Eu tenho que fazer o mesmo que ele. Não, né? Tu tem que fazer o que tu sabe fazer bem feito e resolver o problema do teu cliente. É isso que o teu cliente quer. Hoje mais ainda, o cliente, paciente, enfim, ele quer uma resolução o mais rápida possível Exatamente. da queixa ou do problema que ele tem. Né? Eu acho que isso é o que ele quer. Ele quer uma resposta mais rápida. Exatamente. Né? E quanto mais a gente tiver conhecimento e conseguir em menos tempo isso, ele vai sair mais satisfeito. Né? Nós também, porque a gente conseguiu, sei lá, em 1, 2, 4, 5 sessões resolver uma dor que ele já vem incomodando ele há 1 ano, 1 ano e meio, e ele já teve outras situações, procurou outros colegas, outras terapêuticas que não funcionaram. Bom, tu conseguiu, ótimo, é isso aí. Nisso a gente vai ser mais valorizado. Exatamente. Enfim. É por isso que tu agrega valor ao teu cliente, e não aquele negócio de não, tu tem que ser atendido segunda, quarta e sexta, senão não vai resolver teu problema. Não, tu não sabe. Não existe uma bola de cristal que diz que tu fizer terapia 3 vezes, né, fizer atendimento 3 vezes por semana, que não vai resolver. Não é assim. Mas, enfim, é isso aí. Muito bem. 21 horas e 20 minutos. Agradeço muito a tua presença aqui, mais uma vez. Eu que agradeço. Marcaremos muitas outras. Te peço a permissão para subir isso para o YouTube. Tá? Autorizado. Então, tá. Depois eu sempre ponho aqui, se quiser eu te marco, inclusive, também. Eu sempre ponho o linkzinho para quem quiser olhar depois. Tá? Tem gente que não olha agora. E mesmo assim fica com forma de propaganda. Né? Aí eu faço, coloco lá uma outra artezinha ali, modifico aquela ali, coloco o link e te marco também. Tá? Pode fazer isso. Tranquilo. Por favor. Vai ser um prazer. E vamos deixar passar aí esse fim de ano. A gente isso, cara. Tudo de bom pra ti, cara. Eu nunca vou me esquecer que tu é o cara que me tirou de quando eu tava ruim. Não posso me esquecer disso. Hoje eu comecei a nadar. Voltei a nadar hoje. Hoje eu comecei a nadar. Depois eu insisti nisso. Isso aí. Não tá culpado disso. Mas o grande desafio é tu continuar nadando quando o inverno chegar. Não, mas o clube até tem piscina térmica. Até tem piscina térmica. Até tem. Então acho que é possível isso, sim. Né? O problema é todo aqui. Cara, eu só tenho que te agradecer por ter estado aqui, né, nessa noite, a gente conversando, né? O público que esteve aqui, que gostou, né? Muita gente batendo palma, dando parabéns pela nossa live. E nos vemos, né, por aí, qualquer outro dia. Tá bom, provavelmente no ano que vem, né? Afinal, estamos em dezembro, todo mundo merece dar uma paradinha. Eu ainda continuo, né? Porque aqui para mim é um dos meus ambientes de trabalho, certo? Tá bom. Ótimo, Klaus. Eu que agradeço, tá? Também. Nos mantemos em contato. Um grande abraço. Muito obrigado por tudo. Abraço, Klaus. Vou ficar aqui ainda mais um pouquinho, que agradeço. tá? Tchau. Tá bom.
Então, gente, né? Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui acompanhando, né, essa live comigo e com o Marcel. E lembrando, né, que diariamente eu faço posts sobre raciocínio clínico, né? E andaram me perguntando, tá, mas tu fala de raciocínio clínico, ninguém nunca fala disso na faculdade. O que é raciocínio clínico? Né? É a forma como tu vai lidar com os problemas que chegaram até ti pelo teu cliente. Usando o quê? Usando o conhecimento que tu teve, né? Que tu construiu na tua graduação e que estava tudo separado, tudo desorganizado e que muitas vezes tu não sabe nem por onde começar. Né? Eu ajudo colegas que têm esse tipo de dificuldade. Né? Dificuldade em começar a montar, né, o caso clínico para poder resolver o problema do seu cliente. Isso é o raciocínio clínico. É o poder organizar as informações, juntar, né, hipóteses para poder chegar no meu diagnóstico. E é para isso que eu tenho o meu programa de mentoria, certo? Programa de mentoria, né, Descomplicando o Raciocínio Clínico Fisioterapêutico, onde eu acompanho os fisioterapeutas durante 6 meses, né, com encontros quinzenais. Então, são 12 encontros, onde eu te acompanho, né, te ajudando a desenvolver o raciocínio clínico, né, o teu empreendedorismo, porque muita gente tem problema com o empreendedorismo, né, como se desenvolver no mercado, como se colocar no mercado. Então, eu também trabalho isso, trabalho com gestão também, né? Tem um módulo só de gestão na minha mentoria. E trabalho com precificação, né? Organização da tua... Como montar o teu negócio, certo? Minha mentoria, ela está sempre aberta. Se eu tiver interesse, me manda, né, me manda um direct, né? Ou entra no link da minha bio. Lá tu vai poder encontrar, né? Ela tem contato. E a gente pode conversar mais sobre isso, se tu tem curiosidades em saber mais sobre raciocínio clínico. Certo? Normalmente, terças-feiras, às 20h30, eu faço uma live. E todas as quartas, ou seja, amanhã, tem uma aula. Certo? Essa aula sempre é sobre um assunto específico, onde eu vou falar sobre, né, fazer uma revisão de anatomia, o exame físico e o raciocínio clínico para chegar no diagnóstico, certo? Por quê? Porque o raciocínio clínico depende de uma coisa que é muito importante, que se chama de diagnóstico diferencial, que é tu poder comparar coisas para poder chegar na tua conclusão diagnóstica, certo? E amanhã eu vou dar uma aula sobre a síndrome de De-Quervain, certo? É uma aula, né, prática, certo? Onde eu vou mostrar as estruturas, vou fazer todo o exame físico para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso, certo? Por hoje era isso. Sejam sempre muito bem-vindos, né? Se tu gostou desse vídeo, esse vídeo eu vou subir no meu canal do YouTube. O canal do meu YouTube tu também encontra no meu link da bio, certo? Vai lá, te inscreve, comenta, compartilha, certo? Manda sugestões. Olha, faz uma aula sobre tal coisa. Eu vou lá e eu faço essa aula para vocês sempre que for necessário. Tá bom? Por hoje era isso. Um grande beijo. Nos vemos, né, amanhã, se tu estiver me seguindo, ou terça-feira que vem. Tudo de bom para vocês. Um grande beijo.